Senhores telespectadores, desta vez vou dizer mesmo, foi exatamente aqui, que começou a revolta popular portuguesa contra as invasões francesas. Até posso dizer mais, veem aquele prego além naquela parede? Foi exatamente aquele prego. Naquele prego é que se sustentavam os editais a dar ordens ao povo. Ora, no dia do Corpo de Deus, 1808, portanto, dia 16 de junho, dia de missa solene, vinha o Sr. Coronel José Lopes de Sousa. O Sr. Coronel Lopes de Sousa era um coronel Tavira, um coronel importante, estava casado aqui em Olhão e estava a Ares, tinha vindo aqui a Ares, passaram uns tempos e veio à missa. Veio à missa, subia estes degraus com muita solenidade e vê um cartaz do general Junot que pedia à população do Algarve para se unir aos franceses e derrotar aquela malfadada insurreição da Espanha. Imaginem que a Espanha tinha ousado revoltar-se contra o poder do grande Napoleão, se isto era possível. Portanto, o general Junot apelava para esta gente: vamos unir todos, vamos dar cabo dos espanhóis. Bom, e o edital estava além, pendurado naquele prego, e em frente, no compromisso, estavam muitos marítimos, gente pobre, olhavam para o papel, quando viram passar o coronel, olhavam para o coronel e para o papel, a ver, vamos lá ver o que é que o coronel faz ao papel. Mas o coronel chega aqui, lê aquilo, também hesitou, mas teve um rasgo. Volta-se para o povo e diz: que vergonha, que gente esta! Os portugueses de outrora não consentiam uma afronta assim. Este papel já estava feito em bocados. É claro, mal o coronel disse isso, os marinheiros vêm todos de lá para cá, vão-se ao edital, fazem em bocados, sobem lá acima à torre da igreja, aquilo tem lá um grande sino, é dessa altura ao sino que lá está. Tocam o arrebato, blam, 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 e toda esta região vem gente de toda a parte, são milhares de homens a tomar posição contra os franceses. Isso teve este episódio que se passou, como lhes digo, às 10h30 da manhã do dia 16 de junho de 1808. Teve uma enorme importância porque a sublevação dos povos algarvios alargou realmente a todo o sul do país e as tropas do Junot, perseguidas de toda a parte, acossadas, expulsas, tiveram que abandonar Portugal. Bom, e depois teve até consequências para Olhão. A pobre aldeia de Olhão, que se chamava então, era apenas Olhão, uma aldeia de pescadores com casas de palha, passou a chamar-se a nobre vila de Olhão da Restauração. Vou-lhes falar nisso. Logo que os franceses foram expulsos do país, houve aqui em Olhão uma enorme alegria. E então
um marinheiro tinha um pequeno barco, um caique. Nós não sabemos como era o caique, mas estou a falar junto do modelo do que poderia ser um caique. Este é um barco de 22 metros. Talvez o caique que foi ao Brasil fosse menor, porque a tripulação eram três marinheiros e um mestre. Bom, pois saem daqui, de Olhão, metem ao Atlântico, à Ilha da Madeira, da Ilha da Madeira apontam para o Brasil. É certo que eles não tinham mapas, não tinham nenhum instrumentos de navegação, navegavam naturalmente, guiando-se pelos astros, enganaram-se, foram parar à Guiana Francesa, mas depois rodearam todo o litoral e foram até ao Rio de Janeiro dar a notícia à corte, ao príncipe regente, que era o futuro Dom João VI, de que os franceses já não estavam em Portugal. Eu suponho que quando lá chegaram os marinheiros de Olhão, o nosso príncipe já devia saber isso exatamente pela esquadra inglesa que estabelecia as comunicações. Em todo caso, no Rio de Janeiro ficaram assombrados quando viram um barco tão pequeno, com aquela tripulação, imaginem, 3 marinheiros e um mestre, atravessar o Atlântico. O rei, emocionado com esse facto, o príncipe regente, emocionado, deu-lhes recompensas, mandou-lhes dar um bom navio para regressarem, porque naquele barquinho parecia impossível fazerem a viagem, e é nessa altura que muda o título de Olhão. Em vez de aldeia, passa a vila e passa a ter um sobrenome, Olhão da Restauração. Estou-lhes a contar isto aqui num pequeno museu, com embarcações, com muitas outras coisas, que está num lugar que é extremamente curioso. A Casa-Museu de João Lúcio. Claro que ser vila em vez de aldeia é importante. Bom, mas o título não conta muito. E os habitantes da terra depressa se deram conta disso. Então pediram ao príncipe regente: bom, visto que somos vila, queremos um limite, uma área própria, um termo. E o rei fez-lhes a vontade e assim nasceu o Conselho de Olhão. Isto é nos primeiros tempos do século passado. A partir daí, o crescimento de Olhão em rampa, costuma dizer-se, não, isto nasceu foi com as fábricas das conservas da Primeira Grande Guerra. Quem vier cá percebe que não, porque a Câmara fez muito bem que, enfim, reparou e restaurou o edifício do mercado, que é de 1914. 1914 é antes da Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra começou exatamente em 1914. Pois bem, isto era uma vila que exigia um mercado daquele tamanho. Bom, mas não há dúvida que é durante a guerra que as rações dos soldados exigem carne e peixe, que só pode ir para a linha da frente em conserva. E aqui chegou a haver 40 fábricas de conserva. Fazia-se aqui a melhor conserva da Europa. Dessas 40, ainda há, não sei, 3 ou 4, e a gente vai lá vê-las, porque ainda vale a pena. Mas para lhes falar de tudo isto e para lhes falar do caique, eu vim a um estranho lugar. Reparem, tudo isto parece o quê? Um templo islâmico? Não, isto é apenas uma casa sonhada pelo poeta algarvio João Lúcio. João Lúcio
é um dos expoentes mais representativos da cultura portuguesa na mudança do século. Ele nasceu em 1880 e morreu com 38 anos, muito novo, com a pneumónica. A pneumónica é uma doença realmente que vitimou milhares e milhares de portugueses logo a seguir à guerra. A pneumónica é em 1918. João Lúcio, nesses 38 anos que viveu, fez um nome literário, publicou numerosos livros. E esses livros, alguns, são carregados de literatura e de simbolismo e são de difícil leitura, mas eu penso que quem for algarvio e gostar de belos versos, não pode deixar de ler O Meu Algarve. Talvez que O Meu Algarve seja o mais belo livro que jamais foi escrito sobre a terra algarvia. Esta casa permaneceu assim uma espécie de templo à memória de um poeta. Ele fê-la, mas nunca morou aqui. Acho que estavam em obras, ele tinha um filho, era doido por aquele filho, o miúdo tinha 3 ou 4 anos, veio cá, andou aqui, acho que se debruçou nesta varanda, caiu e morreu. Bom, para o pai e para a mãe, este lugar sonhado como um ninho passou a ter o ar trágico de um sepulcro. Nunca aqui quiseram viver. A casa esteve sempre abandonada, sempre. Agora fizeram obras, não sei se as obras foram muito perfeitas, porque isto parece um bocado gelado. João Lúcio não era assim. João Lúcio era um homem meridional, cheio de fantasia, de encanto, de sedução, de comunicação. João Lúcio todo ele era cor, era movimento. Não acredito que ele fizesse uma casa como um sepulcro, a não ser que a memória do filho lhe gelasse a alma. Isso pode ser que fosse. Hoje a casa é um museu. Vale a pena visitá-lo e, sobretudo, vale a pena ler O Meu Algarve de João Lúcio. Para mim, o que há de mais interessante e mais original na história de Olhão é isto. É uma povoação que nasce do mar, da atividade dos pescadores. Não nasceu há muito tempo. Eu creio que a primitiva Olhão pode ter 300 anos. É gente que, em vez da lavoura lá em cima, em Quelfes, preferiu vir aqui à beira-mar, pescar, aventurar-se até longe, arriscar a vida, e que 300 anos depois, em vez de ser uma pequena aldeia de casinhas de colmo, é uma grande cidade. Uma cidade que tem cerca de 40.000 habitantes, mas teima em continuar a ser uma cidade pescadora. Apesar de toda a crise, apesar da redução das cotas,
apesar dos prémios para abater os barcos, apesar dos cemitérios de navios, apesar dos rapazes já não quererem ser marinheiros, apesar de tudo, Olhão continua a ser uma das sedes da vida marítima em Portugal. Bom, é claro que hoje a pesca já é diferente do que era de antes. Eu vim falar nisto aqui, numa das ilhas da Ria Formosa. Já vi, eu tenho nas mãos, dois blocos de ostras. Isto são ostras, estão vivas, são boas. E apanhei-as aqui no chão, porque isto é um banco natural de ostras. Há aqui milhões de ostras. Bom, e milhões de muitos outros bivalves. É famosa em todo o mundo a ameijoa de Olhão. Há aqui, em toda a ria, 1.300 viveiros. 1.300. Cada viveiro, uns têm 1.000 metros, 2.000 metros, até 5.000 metros. Quer dizer, os maiores têm 5.000, os mais pequenos podem ter 1.000, e cada metro dá, em média, 1,5 kg de bivalves. É curioso que Olhão tinha todas as condições para ser uma das metrópoles turísticas do Algarve. Poucas terras algarvias têm praias tão bonitas. Estas praias das ilhas, aqui, ali na minha frente, fica a ilha de Armona. Isto é realmente uma beleza, uma beleza. Bom, mas Olhão não desistiu da sua vocação de terra pescadora. Esta é a terra do patrão Lopes. O turismo também, com certeza, mas, acima de tudo, o trabalho. Porque o meu telespectador pode acreditar, neste mundo em que vivemos, é possível que um dia o turismo acabe, mas o trabalho, esse é para sempre. E Olhão representa hoje no Algarve a capital do trabalho. Com a pesca relaciona-se diretamente a atividade conserveira, que é claro que as conservas de peixe são feitas com o peixe que os pescadores trazem. Uma ligação que é direta, era antigamente direta. O peixe vinha diretamente do mar para as fábricas. Hoje nem sempre é assim. Estou-lhes a falar numa fábrica moderna. Esta fábrica foi fundada há 2 anos. É uma fábrica de grande porte e pode-se dizer, antigamente havia 40 e agora há 4, mas hoje as 4 fazem quase tanto como faziam outrora as 40. E esta fábrica é ainda à maneira antiga. Traz 6 navios no mar. Os navios descarregam o peixe diretamente para aqui. Bom, isso explica uma coisa. Explica que as conservas portuguesas, apesar de não serem as mais baratas, porque há países, nossos concorrentes, que apresentam no mercado conservas aparentemente iguais e mais baratas, e apesar disso, as nossas estão sempre vendidas. O peixe vai daqui para a América, para a Inglaterra, para outros países da Europa, porque apesar de mais caro, é preferido.
a única explicação está na qualidade. No Algarve há 4 fábricas aqui em Olhão, creio que há uma em Vila Real de Santo António e há outra, mais uma em Portimão. Bom, isso é o que resta da nossa antiga atividade conserveira. Portanto, também se pode dizer que Olhão é a capital da conserva. Isso é significativo. Isto representa exatamente de que é uma cidade que não mudou a sua fisionomia. Olhão mantém-se profundamente ligada ao trabalho e ao mar. Claro que o futuro das conservas, o que é que podemos dizer? Eu acho que não é preciso ser profeta para dizer que o futuro das conservas em Portugal está ligado ao futuro da pesca. Naturalmente que se não houver captura de peixe, não pode haver atividade das fábricas. E se as fábricas fecharem, são mais alguns milhares de portugueses que terão de ficar sem emprego. Eu aqui em Olhão exprimo o meu voto profundo de que isso não tenha de acontecer. Um programa sobre Olhão ficaria necessariamente incompleto se eu não fizesse uma referência ao patrão Joaquim Lopes. Este é o famoso patrão Lopes, conhecido em todo o país. Ele nasceu aqui em Olhão, nasceu em 1800 e morreu em Paços de Arcos em 1890, portanto, acompanhou o século inteiro. Durante o século XIX, a ideia de heroísmo ligava-se à ideia de patrão Lopes, a ideia de altruísmo, de dar a nossa vida pela vida alheia, ligava-se à ideia de patrão Lopes. Hoje, todos os olhanenses têm orgulho em que este homem tenha nascido na sua terra. Está este busto, como veem, está com o peito aqui coberto de medalhas, medalhas dadas por vários países do mundo, e tinha mais. Ele tinha, além destas, mais 3 medalhas de ouro dadas pelo governo inglês. Mas essas, na altura do ultimátum, ele foi à Embaixada de Inglaterra e devolveu-as, dizendo: não aceito prémios de uma nação que injuria o meu país. Era um homem de uma grandeza de alma excepcional. Eu queria contar isto. Acho que isto ainda hoje vem tão a propósito. Ele, apesar dessa glória toda, destas medalhas, ganhava miseravelmente. Tinha um ordenado de remador, portanto, vivia na miséria. É claro que foram logo os jornalistas a puxar-lhe pela língua, a dizer: então o senhor acha bem que um homem que tem salvado tantas vidas, o governo, a tirarem partido político, a quererem pô-lo contra o governo? E o patrão Joaquim Lopes respondeu-lhes: um peito que guarda sentimentos tão grandes não tem lugar para sentimentos pequenos. Que bom que todos hoje nós pudéssemos dizer isto.